tanto no ambiente escolar quanto no treinamento, na academia. E quem me ensinou tudo isso, sem sombra de dúvidas, é o nosso convidado na noite de hoje, a qual eu devo todo o carinho, todo o respeito, toda a admiração, porque se não for a maior, foi uma das maiores referências masculinas que eu tive na vida, não só como referência, como grande profissional de educação física, como grande mestre de capoeira, e assim serei sempre seu discípulo, mas como cidadão, como um pai, muitas vezes, nos piores momentos ou nos melhores momentos, sempre esteve ao meu lado, no meu casamento, na minha formatura, no nascimento dos meus filhos. Ele é padrinho da Manuela, né? E a gente passou por muitas coisas. Tive a felicidade, né, de ser selecionado por ele em alguns momentos para substituí-lo na academia. Isso muito me honrou quando ele precisava fazer algumas viagens para o exterior. Isso, né, a gente chama na capoeira de um cargo de contramestre. Isso, para mim, foi um dos maiores títulos que eu já tive na vida, que ele confiou o trabalho dele de mais de 30 anos para mim. E outra grande prova foi o legado que ele me deixou, né, prontinho aqui na FEP do Nimes. Foi ele que implementou a capoeira no componente curricular aqui de lutas. Na verdade, o componente chamava-se capoeira. Em 1994, ele recebeu o convite do professor Peter, que era um professor maravilhoso, uma pena que vocês não conheceram. Mas ele vive na cidade, ainda trabalha com natação, e ele recebeu o convite e fez jus, né? Tanto que a gente nunca saiu, né? Depois dele, ele abriu as portas, porque eu fui monitor dele muitos anos na FEPS, rezei a cartilha, aprendi direitinho e hoje tento seguir os passos, né? Na verdade, eu fui fazer educação física por causa dele, né? Era fã, era admirador e queria ser como ele, né? E estou tentando me aproximar, é bem difícil, porque além de mestre de capoeira, o cara é faixa preta de karatê, discípulo do mestre Shinzato, saudoso mestre Shinzato, formado pela FEFES na década de 80, pós-graduado em treinamento desportivo, bacharel em direito, bombeiro, ex-militar, esquadrão antibomba, várias viagens internacionais para a Europa, Estados Unidos, e foi o primeiro capoeirista de Santos a ir para o exterior. Ele foi para a Ásia, para o Japão, para Hong Kong e China. Então, com muito orgulho, eu apresento para vocês, alguns dos meninos já conhecem, porque entrevistou, mas hoje ele vai falar um pouquinho propriamente dito da capoeira, os seus desenvolvimentos. E aí, assim que terminar, eu peço que vocês nos acompanhem lá no evento da Federação Paulista, que a gente vai falar um pouquinho também do nosso trabalho, e eu vou falar um pouquinho de vocês, né, da admiração que eu tenho por vocês serem grandes promessas da educação física, e vocês sabem que eu falo sem demagogia, com todo carinho, com todo respeito, porque eu acredito muito na filosofia Ubuntu, né, do povo Zulu africano, que diz assim: sou o que sou pelo que nós somos. Então, nós somos uma comunidade e vocês sabem o quanto de carinho e amor eu tenho por vocês. E eu não poderia deixar de menos de trazer uma pessoa tão maravilhosa, não poderia deixar de trazer para vocês conhecerem. Então, recebam aí com muito carinho, com muita atenção, meu querido mestre Fábio Parada. Boa noite, mestre, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar seu tempo aí. Agradeço de coração todos os ensinamentos, todas as broncas, os direcionamentos e hoje estarmos juntos aqui com essa turma tão maravilhosa. Muito obrigado, boa noite, fique à vontade. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Márcio, e sempre é um prazer falar da educação física, falar sobre a capoeira, esse mundo das artes marciais. Sempre é muito bom falar da vida, né, da celebração do dia a dia.
E tudo começou em 1974, estava no Exército, e fui conhecer a capoeira para melhorar a minha performance como lutador no karatê, né? E nos primeiros passos em Vicente de Carvalho, com o senhor Roberto Teles de Oliveira, mestre Sombra, eu dei meus primeiros passos e fui me apaixonando pela capoeira, pela história, pela música, pelos instrumentos, pela habilidade, né, que tem a movimentação da capoeira. E levei a capoeira junto com o karatê até meados de 1988. Foi meu último campeonato no karatê, nos Jogos Abertos em Piracicaba, onde nosso técnico foi o Sensei Bartolo. Provavelmente vocês vão ter o prazer de estar conversando com ele também, né? E em 80 fui buscar mais conhecimentos na Faculdade de Educação Física, a FEFES, e de 1980, né, era no Campo do Brasil. E em 82 nós inauguramos a Associação de Capoeira Movimentos no Gonzaga. Foi um desafio muito grande. Na verdade, a vida pregressa dentro da capoeira sempre foi desafios, e isso muito bom, né? E nessa confusão de formatura de educação física, inauguração da academia, e recebi um convite para ir para o Japão, onde lá eu ia conhecer o mestre do meu mestre, Miyahira, em Okinawa, né? E tive a oportunidade em 86 de voltar, e de 88 em seguida eu me dediquei mais à capoeira, fazendo muito pouco karatê, né? Apesar de ter títulos lá, mas você sempre tem que ter uma escolha, né? O norte, um caminho. E eu escolhi a capoeira com a minha filosofia, com o meu modo de ser, né? E sempre tentando estar participando. Hoje estou aqui em Itaém, morando numa chácara, junto com essa natureza toda, né? E compartilhando um trabalho social com o contramestre Renato, que chamam de Flecha, aqui no Gaivota, né, em Itaém. E muitas vezes estou com o Márcio, que faz um trabalho de excelência. Tem o mestre Ribas, lá no Gonzaga, tem o mestre Birimbau, e todos os anos eu vou para a França, que tem o mestre Eduardo, Portugal, o mestre Oito, e tem um nos Estados Unidos, que é o mestre Elias, né? Então a gente está sempre presente, tentando ajudar e divulgar da melhor forma possível a capoeira. Que se na minha época, quando eu comecei, já tinha preconceito, já tinha o desconhecimento, o que é a capoeira, os benefícios da capoeira, né? Hoje também, menos, claro, mas ainda temos alguns preconceitos de as pessoas olharem para a capoeira e falar capoeira, coisa de malandro, né? E aqui mesmo, então, eu tive uma experiência, encontrei um aluno na rua, eu falei, rapaz, você parou a capoeira? E falou, ó, minha mãe é evangélica, quando ela foi num evento lá e viu o atabaque, viu aquela música, achou que era coisa de macumba e me tirou, né? E aí, com tranquilidade, acho que é uma das nossas missões como professor, né? Pedir que ela fosse, através do aluno, fosse um dia lá para a gente conversar na academia, né? Aí aconteceu um evento que todo mês tem a roda de aniversariantes, né? E ali é onde eu pude conversar com ela e explicar que o atabaque nem africano é, origem é árabe. E aí ficamos conversando a respeito, e depois de uma semana, o filho dela veio com mais o outro filho, né, para voltar aos treinos. Então, nós temos que ter essa preocupação de divulgar e passar da melhor forma possível a prática da capoeira, né? E quero dizer a vocês que foi uma escolha muito legal, porque ela já me fez viajar bastante, tanto no Brasil como no exterior, né? E falando sobre a capoeira, jogando, cantando,
divulgando, dando aula e até ganhando dinheiro, né? E isso é muito importante, né? Então, a capoeira me trouxe muitas coisas boas, né? Muitas felicidades. E foi isso. Agora, com o Márcio aí, a gente vai nas perguntas que fica melhor, né? Me policio bastante, porque são muitas histórias e o nosso tempo ele é curto, né? Então, eu vou deixar em aberto as perguntas, que aí a gente vai clareando, vai trocando essa ideia que eu acho mais legal. Né, Marcelo? Muito bom, mestre. Com certeza é sempre gostoso ouvir a sua história aí. Enquanto o senhor falava, eu coloquei algumas imagens. Muito bom, gente. Para iniciar, eu vou tomar a liberdade de eu mesmo começar as perguntas para deixar a galera um pouquinho mais à vontade na sequência. Mestre, quando você resolveu fazer educação física, e o senhor comentou aí propriedade, né, que o senhor queria evoluir, né, como educador, como próprio melhorar o desenvolvimento da capoeira, quais foram as barreiras que você ultrapassou para que a capoeira pudesse alcançar um estágio, né, de locais que até então não existiam em Santos? Tinha muito esse preconceito, como o senhor falou lá no começo. Quais foram as conquistas que o senhor conseguiu? Por exemplo, tem a universidade em 94, mas antes o senhor conseguiu levar a capoeira para o tênis clube, o próprio Gonzaga, né? Foi uma conquista. Quais foram as estratégias e as dificuldades que você passou nesse período? As dificuldades é o preconceito, né? Primeiro acontece em casa, porque você sair do karatê, que é uma arte conhecida, né? Ir para a capoeira é uma coisa que você tem que explicar bastante dentro de casa, né? Mas os desafios sempre foram assim, quando eu ia para uma apresentação, a gente pouco falava do nosso trabalho dentro da academia, né? Você já apresentava o produto pronto. E o produto pronto, na época, era bastante movimentação, algumas acrobacias e chegava a assustar quem estava assistindo, né? E a gente não tinha horário, não falava a respeito da história da capoeira, né? E me deixava assim preocupado. Eu sempre pensava assim, pô, precisamos melhorar o nosso modo, né, de explicar, de nos apresentar, para trazer os alunos para conhecer, né, a, a capoeira, né? Então o desafio era diminuir o horário, falar o português melhor possível, né, em termos técnicos, né, e fazer uma apresentação técnica, né, onde você vai explicar os educativos dos movimentos. E aí foi quando me despertou, falei assim, caramba, eu já tenho um conhecimento básico do que é o corpo humano, né, da didática, preciso me especializar, né? E foi aonde me despertou para a Faculdade de Educação Física. E lá você consegue abrir, né, os seus conhecimentos, fisiologia do exercício, anatomia, didática. Então você começa a ter uns mestres que vai abrindo, né, o teu leque de conhecimentos e você começa a colocar esses ensinamentos dentro da capoeira, né? Então a gente foi criando um modo de se apresentar, o de uniforme, a fala, né, técnica. Por exemplo, a gente não pode usar, vamos na parte de ginástica, da educação física, vamos dobrar o joelho, né? O joelho não dobra, o joelho, né, ele flexiona, né? Vamos esticar o corpo não estica, né? Ele alonga. Então, essa parte técnica, acho que era muito importante a gente estar falando nas nossas apresentações, né? O asseio pessoal, porque quando falo em capoeira, agora menos, né? Já ficava todo mundo com o pé atrás, né? Então, a gente tinha muito essa preocupação das nossas apresentações. E quando nós abrimos a academia, foi um desafio muito grande. Até digo a vocês que tem alguns amigos que falaram assim, não vai dar certo, Gonzaga, capoeira, né?
Então, esse é um desafio onde você fala assim, não, eu acredito no que eu faço, estudei, me especializei e tem que dar certo. E aí você fazendo com amor, né? Não tem como não dar certo, né? Mas os desafios são assim, muitos, né? Então você tem que ter uma firmeza, você tem que estar preparado para receber as perguntas e ser objetivo, né? Essa é a parte mais importante. Muito bem, mestre. Estamos vendo um videozinho de uma das vezes que você esteve na FEFS com a gente, nesses últimos anos aí, o senhor jogando em plena forma, mais de 60 anos aí, firme e forte, cheio de pressão ainda, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Bom, vou aproveitar, a galera está um pouco tímida ainda, e aí na sequência aguardo vocês aí na minha próxima. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a época que o senhor fez faculdade. Quais são as principais lembranças? Como é que isso te ajudou a despertar para ser uma boa referência como profissional de educação física, como mestre de capoeira? Eu acho que é legal falar da FEFES, porque hoje a FEFES é uma forma, né? Tem um desenvolvimento. Antigamente ela tinha outro que realmente encantava muito. Eu acho que essa tradição ela não pode ser deixada nunca no esquecimento, né? Tudo que os primeiros graduados fizeram, com certeza ajudaram muito a crescer o nome da faculdade no mundo, né? Porque hoje, por exemplo, Mestre Parada é um profissional que vive, né, em atividades no exterior e leva o nome da FEFES por ser formado da FEFES, né, em diversas localidades. Então, conta para o pessoal como era a época da faculdade, como é que o senhor se desenvolvia nas outras modalidades. Então, nessa época eu trabalhava na COSIPA, né? E fui destacado para trabalhar em São Paulo, na área de incêndio, fazia evacuação do prédio na Avenida São João e trabalhava também na área da segurança do trabalho, né? Era um prédio de 20 e poucos andares, perto do Andraus e perto do Joelma. Não sei se os senhores sabem, o incêndio que teve no Joelma, né? No Andraus primeiro, em 72, depois em 74, o Joelma, né? E ali tinha essa preocupação. Então eu subia e descia todos os dias, né? Exatamente em 80, 81, 82, só consegui pedir transferência em 82, para poder trabalhar mais, né? Fazer meus estágios com a educação física, né? E era uma alegria. Eu chegava direto, eu vinha em São Paulo direto, com a mala, poucas vezes eu passava em casa, e aí já tinha, minha classe, era uma classe incrível, assim, de atletas do atletismo, de basquete, de voleibol, era um negócio impressionante. E a gente tinha uma amizade, né? Então, por exemplo, não tinha uma aula, tinha uma vaga, a gente ia para o campo jogar futebol, né? Então, a gente tinha uma união incrível, assim, né? Até a piscina era proibida, a gente pulava a cerca lá para entrar na piscina à noite, era uma coisa incrível. E a gente tinha muito contato com os professores, com os mestres, que a faculdade era muito pequena, né? Às vezes a gente não tinha nem classe para dar aula, a gente dava aula no corredor, né? E as reuniões, tinha salgadinho, bate-papo, era um negócio incrível, né? Festas juninas tínhamos, eu acho que isso tudo contribuiu para a gente estar mais junto, né? Então a gente não tinha muita dificuldade de fazer perguntas para os professores. A gente encontrava os professores nos corredores, a gente tinha liberdade da sala de professores, né? E então eu acho que isso foi muito bacana, né? Eu acho que faz a gente, quando a gente está próximo do nosso mestre, do nosso professor, faz a gente viajar, né? Caramba, eu tive o prazer de ser da equipe do professor Godofredo, de Educação Física, no tênis clube, né? Quando ele me convidou, eu achei uma surpresa, e aí
fui dar aula de capoeira no tênis clube, olha só que legal, porque eu era da equipe do professor Godofredo, que foi meu professor de calistenia, e pai do Marcelo, que hoje também leciona e é um dos coordenadores aí, né? Marcelo Cassati, né, Márcio? Então a Isso. gente tinha a proximidade, eu acho que isso nos fez muito forte, né? De se apaixonar mais ainda pela educação física, né? Pelos exemplos, né? Eu sempre gosto de falar que nós professores somos exemplos, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma coisa, ou então modificar o nosso jeito de falar, de se apresentar, porque você se espelhou naquele professor, né? Que você teve, que você degustou as suas aulas, né? Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que foi por aí, viu, Márcio? Muito bom. Nós temos agora uma pergunta do Jorge. Salve, Jorge. Caramba. Jorginho, fica à vontade. Boa noite, professor Márcio. Boa noite, professor Fábio Parada. Professor Márcio, parabéns pela sua homenagem. Parabéns, o senhor merece. Professor Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E minha pergunta é a seguinte: no início, o senhor disse que era praticante de karatê e buscou a capoeira para se completar, né? Mas a gente vê que o karatê, ele parece que quando você analisa aquela luta, parece que os movimentos são mais rígidos, por assim dizer. O que levou o senhor a buscar a capoeira, que é um esporte onde tem que ter aquele molejo, por assim dizer, né? Um esporte que parece ser de lutas, mas de uma maneira totalmente diferente do karatê. O que levou você a esse mundo? Então, esse termo, assim, a malandragem, né? Assim, o tempero que a capoeira tem, eu não tinha. O karatê hoje melhorou bastante, né? Antigamente era rígido pra caramba, né? Por exemplo, Sim. tinha uma movimentação que a gente quase não tinha flexibilidade, né? A gente não tinha essa pegada que nós temos hoje, né? Então era muito pesado, era bater, né? Não era chegar junto, tinha que encostar mesmo, né? Sim, E, sim. e cresceu bastante nesse sentido, né? Então quando eu vi a capoeira pela primeira vez dentro da academia com faixa preta. O nome dele é Paulinho, ele era motorista até da ambulância, e ele fazia essa ginga para entrar dentro de você, no comitê, né? E às vezes dava uma rapa que a gente chama de chibaraia, né? De uma rapa, aí já batia, falava, pô, cara, onde é que você aprendeu a fazer isso, né? Foi aí que eu tive o meu primeiro contato. Não, eu faço capoeira com o seu Roberto lá, Vicente de Carvalho, e aí eu ponho no meio, pô, que bacana. Foi aí que me interessou, né? Eu me interessei de buscar esse conhecimento para melhorar a minha performance como lutador, como atleta, né? Engraçado, né? Você tem muita energia, imagine, servindo o exército, infantaria, né? Me preparei para fazer o PQD, estava vibrando, né? Eu Sim, acho que se imagino. o Bruce Lee tivesse na época, eu ia lá desafiar o Bruce Lee. Queria conhecer Mestre Bimba, veio falecer em 74. Depois eu fui conhecer o Pastinha, então eu tinha essa coisa de observar as lutas, né? Era uma coisa muito bacana, né? Então, acho que a capoeira, ela, depois conhecendo a fundo, né? A história, a música, aí você vai se apaixonando, né? É um namoro, né? Uma paixão, vai. Depois você vai namorando, namorando, aí vira um amor, depois fica uma paixão, aí entra no sangue, como fala, né? No popular, e aí é complicado. Escutar tocar um birimbau sem se movimentar é complicado, Jorge. É uma conquista feita pouco a pouco, né, professor? Show de bola. Muito obrigado Exatamente. pela resposta. Boa noite, professor. Gabriel, quero fazer uma pergunta para ti. Você que já foi para fora do país, como que foi levar a capoeira para outros países e como o pessoal recebeu esse tipo de luta lá? Ademir, eu fui e eu participei de um grupo de samba, né, onde eu tocava pandeiro, dançava o samba, que a capoeira tem muito isso, né? E as apresentações de capoeira ficou muito complicado assim no início, né, de explicar o que era. Aí eu consegui fazer um intercâmbio
num ginásio em Nagoya, né? E nas minhas horas de folga eu ia lá fazer um intercâmbio, como professor de educação física, como karateca, né? E apresentava a capoeira, né? Então, no início Sim, foi complicado, porque os termos da capoeira em japonês, eu não tinha essa habilidade, né? Eu tinha a habilidade do japonês por causa do karatê. Então, por exemplo, é fácil falar direita, esquerda, migi, hidari, masugo, né? O shiro. Então, como eu tinha o karatê aflorado, né? Por estudar, por pegar a faixa marrom, depois a preta, você tem que estudar bastante, né? Foi fácil a comunicação. Agora, explicar o que era a capoeira, ela foi complicada mesmo, né? E aí eu participava como atleta, eu ia no gachuco. No Brasil, nem sei se está tendo, né? Gachuco é os mestres se reúnem e levam para um local assim, tipo de um clube, para ficar sábado e domingo e trocando ideias, intercâmbios, né? Então, os mestres levam os melhores atletas de comitê, os melhores atletas de kata. Nidan, Sandan, né? Lá eles não misturam. Quem é quarto grau não mistura com o primeiro, e assim sucessivamente, né? sim, sim. E lá eles tinham essa curiosidade, porque o mestre que eu treinei, que não era nem Shorin Ryu, era Shorin de Kempo, né? Mas era da confederação deles lá, e aí sempre me pediam que eu fizesse algumas apresentações da capoeira e tentava explicar um pouquinho, né? Eu tinha muita habilidade com os movimentos, dava tesoura, o Mawashigeri, que é o nosso martelo, sempre foi uma coisa bacana, né? As meia-lua de compasso que não tinha no karatê, sempre foi muito forte, eu treinei bastante isso, né? E o AU batido, né? Eles se posicionavam, eu fazia o AU, batia na cabeça deles e tal. E assim eu fui tentando mostrar o que era a capoeira, né? E depois, já em 86, eu já consegui levar uma fita cassete para poder apresentar nesses gachucos, né? Então, foi muito legal dessa forma aí, viu, Ademir? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Boa noite, professor. Aqui é o André, a gente já se falou na entrevista aí. Bom, André, Queria agradecer o senhor aí pela aquela entrevista lá que foi sensacional. E a obrigado. minha pergunta é, quando foi que o senhor viu que ia viver da capoeira? Se teve algum acontecimento, se foi alguma coisa de dentro do senhor, que você falou assim, agora eu vou viver disso aqui. Nesse gachuco eu tive um mestre, né? Eu tive o prazer, e ele falou uma coisa que me tocou bastante, né? Não só nas artes marciais, como na vida em si, né? E num treinamento ele fez o seguinte comentário: já o mestre de seus 80 anos, né? Inclusive lá, mestre de karatê sempre fez judô, aikido, né? Kendo, eles não são mestres de uma arte só, né? E aí vem da guerra, que nem o meu mestre, o Shinzato, né, foi da guerra em Okinawa e tal. Tem muitas histórias. Aí ele falou o seguinte, que nós temos que tomar cuidado de conhecer as artes. Mas ele falou o seguinte, um servo não serve dois senhores. E ainda completou, vocês levam isso para a sua vida também, né? E é uma coisa que ficou muito gravado na minha cabeça. E em 88, quando foi meu último campeonato lá nos Jogos Abertos, e eu estava muito dividido. Né? Em 88 eu já tinha academia, né? E ia para o karatê, fazia apresentação de karatê e tal, estava muito dividido. E eu estava vendo que eu não estava conseguindo nenhum nem outro, né? E aí eu fui na escolha. Então, foi momentos difíceis, viu? Eu vou te falar, André, aqui foi difícil. Mas a vida são de escolhas, né? Você tem que escolher muito bem o que você vai fazer, por exemplo, a Faculdade de Educação Física. Você tem que escolher muito bem quem você vai namorar, quem você vai noivar, com quem você vai casar, né? E isso me atentou e foi uma coisa muito legal, porque quando eu fui conversar com o mestre e tal, expliquei a ele, ele falou, não, você está no caminho correto, você tem que fazer a escolha daquilo que vai te dar prazer, do que você acredita, o que você vai levar para a sua vida toda, né? E é engraçado que nesse bate-papo com ele,
ele até fez esse comentário que já conhecia, né, esses termos e falou mais. Falou assim, é a mesma coisa quando o cara tem uma namorada ou um casamento, né, começa a sair com outra mulher. Então, o servo não serve dois senhores. Não tem como você ter duas, três namoradas, né? Você tem que escolher. E a escolha tem que ser sempre a escolha da alma, que deixa a tua alma, assim, em paz, né? E você tem calma na alma, né? Por isso que quando você escolhe uma pessoa para compartilhar, no nosso caso, a mulher, né? Você tem que observar bastante, porque se você casar com os olhos claros, cabelo longos, seios, perna grande, né? Cheio de mitocôndrias, e você não viu a alma, isso vai embora, né? E a alma permanece, né? Então, essa é uma coisa que eu gosto até de falar, né? Para a gente estar vigilante nisso, né? De a gente trabalhar com a alma, assim, as nossas amizades, o nosso dia a dia, os nossos estudos com a educação física, a hora que a gente vai passar a educação física para melhorar a vida do nosso semelhante, né? Isso tem que ter alma, porque senão não vale a pena. Senão você chega nesse momento com 64 anos, claro, a gente erra pra caramba, né? Nós erramos todos os dias, né? Mas você tem que ter essa paz, você tem que ter essa calma na alma, né? E quanto mais cedo você observar isso, mais fácil você vai alcançar, né? É fácil? Não é fácil. Né? Que nem a gente tem uma música que eu gosto muito, que eu gosto de ler sobre Jesus Cristo, que fala que a gente tem que ser como Jesus foi, falar como ele falou, andar como ele andou. Isso é muito difícil, né? Mas se você pegar essa essência de buscar o que está na alma, né? Pô, as suas escolhas vão ser bacana, viu, André? Beleza, mestre, muito obrigado. Boa noite, mestre. Aqui é o João. Não é nenhuma pergunta, assim, mas uma curiosidade. Quando você levou, pegando até um gancho da pergunta do Ademir, quando você leva a capoeira lá para fora, assim, para a parte da Ásia, você vê que no começo era difícil para eles aceitarem por conta deles praticarem umas lutas mais firmes, você chega mais com molejo, com essa malandragem que você falou no começo, para eles aceitarem, foi mais difícil ou você via que eles aceitavam mais, assim, que eles viam que eles estavam se completando com essa nova modalidade? Então, na minha mestre, época... só me permite, o João que está falando aí foi meu aluno no ensino médio, agora é meu aluno na faculdade e é nosso campeão ultramaratonista. Ele já bateu o Valmir Nunes, aí, pupilo do Valmir. Tá batendo recorde em cima de recorde. O cara é fera. Qualquer dia ele vai te visitar aí no sítio. Correndo. Vem tomar uma água de coco, né, Márcio? O Valmir mora nos Estados Unidos hoje, né, João? Isso. Ele tá morando lá. Mas qualquer dia o senhor prepara o almoço que eu passo aí correndo. Opa, vai ser um prazer, viu? Tamo junto. De Santos aqui são 70 quilômetros só. Para quem corre cedo, é uma moleza. É verdade. Não é tão moleza assim, mas dá para ir. Então, João, olha só. Na minha época, era mais difícil mesmo, porque a gente não tinha toda essa tecnologia de pegar um celular, de um tablet, né, e de mostrar a capoeira. Mas eu tive uma facilidade, por ser atleta de karatê, levei uma carta do Sensei que falava da minha vida pregressa, né? E lá é assim, você chega com uma carta do Sensei, por exemplo, eles abrem a porta para você, né? É incrível, é uma coisa que a gente está se perdendo, né? Por exemplo, o Márcio falou, ó, o João é meu pupilo, ele vai passar na tua casa, vai almoçar. Cara, eu nem te conheço, mas se o Márcio falou que você vai passar aqui para almoçar comigo, bater um papo, não precisa de nada, né? E está se perdendo, viu, João? Então, eu tive essa facilidade por ser atleta do karatê e misturar. Então, por exemplo,
um Mauá Shigeri, para nós, é um martelo de estalo, né? Uma rapa é uma shibaraia. Então, ficou fácil de apresentar a capoeira, né? Porque eu fazia isso, né? Então, maigueire, é um chute, é uma bicuda que a gente dá, né? A nossa ginga trabalha com quadril na hora de você bater. Então, nesse sentido, foi mais fácil, né? De você observar, dar uma estudada. Falei, caramba, como é que eu vou fazer, né? Foi a mesma coisa Sim. quando eu fui convidado para dar aula na faculdade. Tive que estudar bastante, tive que procurar, falei, cara, como é que eu vou falar para o estudante que vai ser professor de educação física, né? Porque até então eu era capoeirista, tinha academia, mas eu não tinha essa experiência acadêmica, né? Então esses são os desafios. Sim, e às vezes deve ter acabado até, depois de um tempo, ficado até mais fácil, né, pro senhor, porque eles viam assim, ele está fazendo uma coisa diferente que acaba dando certo, né? Então vamos, vamos seguir o que ele está fazendo também. Isso daí tem qualidade. Aí, por conta disso, deve ter ficado um pouquinho mais fácil também, né? Sim, sim. Inclusive eu era convidado praticamente em todos os gachucos, né, que faziam. E eles se juntavam lá e eu sempre fazia uma apresentaçãozinha de um a um, estava preparado, sequinho, né? Sim. Black Power, moreno, as mitocôndrias tudo aparecendo, né? Sem camisa. Sempre gostei de jogar capoeira sem camisa. Claro que nos dias de hoje a nossa imagem é importante, né? Então aí eu fazia mesmo uma coisa plástica, né? E pegava sempre um professor e tal para aplicar os movimentos, que era uma parte bacana, né? E eu sempre treinei bastante para parar os movimentos, né? E isso foi uma coisa bacana, viu, João? Da hora. Obrigado, obrigado, Messi. É um prazer. O Márcio fugiu? Tá no mudo, mestre. Vamos lá, obrigado, Adilson. Estou falando que as meninas fugiram mesmo, tão tímidas, a Natália me confirmou. Então eu vou botar o mestre numa fogueira aí, hein? Mestre, não estava preparado isso, hein? Mas Vambora. eu conheço bem o sítio aí, faz tempo que eu não vou, devido à pandemia, mas sei que o mestre está cheio de instrumento musical aí. Será que o senhor não dá uma palhinha de alguns instrumentos, de alguns toques? Acho que a galera gostaria de ouvir o senhor aí. Se o Aí senhor é tá com bom. um atabaque, algum pandeiro. Professor, posso fazer uma pergunta antes, rapidinho? Claro, Juninho, por favor. Ô, professor, uma pergunta aqui como é que foi a primeira aula que você deu como professor? Tipo assim, quais foram as dificuldades que você encontrou? Na faculdade ou na Das academia? lutas mesmo, na academia. Ok. Assim, eu não tive muita dificuldade, porque no karatê, quando você pega a faixa laranja, depois tem a azul, né? Tem a verde. Lá é o seguinte: você tem uma parte da educação física que você sempre comanda, né? Aquela movimentação. Então tem uma sequência lá. Então você começa a ter que falar Ichi, San, Shi, Go, Ro, e o Kiai no final, né? E aí quando você vai pegando as suas graduações, muitas vezes você começa a aula, tem os iniciantes que você vai, né? E ali, talvez até inconsciente, né? Você já começa a ter essa experiência da aula, né? Então, quando eu comecei também a fazer a capoeira, lá na senzala, muitas vezes eu dei aula, né? Agora, é você sempre observar o teu grupo, né? Quando nós começamos no Gonzaga, por exemplo, nós tivemos que mudar algumas coisas, né? Que diz respeito às músicas, a gente fazia a corrida, pré-aquecimento, aquecimentos, lapidação da movimentação, educativos, né? Que a gente tinha poucos educativos. Inclusive, fiz algumas aulas de ginástica olímpica, até foi com o professor Tácito. Ele não está nem mais aí, né? Ele fazia ginástica olímpica no Pinheiros,
e aí a gente fez uma amizade e eu ia lá fazer umas aulas com ele, né, professor Tarso, lá em 81, 80, para poder o quê? Para aperfeiçoar, né, a minha didática para capoeira, né? Mas desafios. Ser professor é desafios. Você vai pegar um dia uma escola que vai ter uma quadra sem nenhum equipamento e você vai ter que dar aula, você vai ter que criar, né? Isso Sim, sim. faz parte da nossa profissão. Então, se prepare. É que eu já faço estágio, já peguei É, alguns perrengues aí, por isso que eu te perguntei. cara, como você ama a tua profissão, confia, é aquilo que eu te falei, né? Trabalhe com a alma, né? Eu vou um pouquinho além, se você me permite. É, Claro. Muitas vezes, assim, numa palestra e tal, somente na área da segurança do trabalho, patrimonial, mesmo a capoeira, né? Eu sempre penso em fazer uma oração antes e dar para o Espírito Santo, sabe? Assim, de você de vir as energias para você ter essa comunicação aqui, sabe? Eu acho importante Sim, a gente sim. estar sempre em contato, sempre buscar assim, pô, me ajuda, pai, me ajuda. E hoje eu falo muito com a minha mãe, né, que já está no céu, né? Falo assim, caramba, mãe, o que que a senhora fazia no meu lugar, né? E aí a gente pergunta, o que o Jesus Cristo faria no meu lugar, né? E o que que meu pai faria no meu lugar? Pô, o que que meu mestre faria no meu lugar? Então, essas perguntas é o Espírito Santo, né? Assim, e você vai vindo, você fala, caramba, como é que eu pude ter essa ideia? E a gente não observa que é o Espírito Santo mesmo, é a tua energia, né? Sim, sim, verdade. Muito bom. E aí, mestre, vamos encerrar com chave de ouro, fazendo alguma musicalidade aí? Que você pode Então, mostrar para Márcio, essa turma ali? na verdade, eu vou ter só o pandeirinho, porque os instrumentos ficam lá na Ah, senzalinha, é né? verdade. É Eu só verdade. estou com o pandeirinho aqui pendurado. Peraí. Beleza. Vocês vão aproveitar um show que ele fazia na Ásia, hein? Eu com o pandeiro. À vontade aí, mestre. Aí vou cantar a musiquinha pro Mestre Márcio, tá bom? Em homenagem a ele hoje. Ei, vai lá, menino, mostra que o mestre ensinou. Mostra que arrancar a planta, mas a semente brotou. E se for bem cultivada, dará bons frutos e belas flores. Ai, 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 dê, mestre Márcio, eu cantei pra você. Ai, 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 dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê. Ai, 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 dê, ai, dê, como vai amanhecer. E aí? Ô, Uma palhinha, né? ô, mestre, obrigado. Obrigado pela homenagem, obrigado pelo carinho. Fenomenal. Nada. Minha galera, queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, ou se alguém poderia representar a turma aí para fazer os agradecimentos aí do mestre, que com muito carinho, com muita disposição, né, nos atendeu. E aí a gente vai ter esses primeiros momentos com alguns mestres das artes marciais. Semana que vem vocês vão conhecer um amigo do mestre, que é o Sensei Bartolo. E aí na outra aula nós vamos ter aula prática lá na faculdade, tá? Então não é terça-feira que vem, na outra, só para a gente entender na logística aí de tempo, dia 29 de setembro, tá? Estou avisando vocês 2 semanas antes, 19 horas até as 20h30, dia 29, tudo bem? Só para vocês se organizarem. E aí as outras eu vou avisando também, tá bom? Então eu gostaria que, se alguém pudesse representar a turma, quem pode ser a pessoa que vai fazer os agradecimentos finais aí? Será que eu vou ter que escolher? Deixa eu ver quem foi que fez mais intervenção hoje. Acho que o Júnior, né? Vamos lá, Juninho. Então é você. Faz o agradecimento final em nome da turma aí. Você vai representar muito bem. Vamos lá. Beleza, mestre.
Mestre Fábio Parada, eu quero agradecer em nome da turma pelo ensinamento que você fez hoje para a gente, por mostrar como é legal a gente trabalhar com a nossa profissão, acreditar que a gente pode colher, né, daqui para frente, plantar coisas boas e assim fazer intervenção na vida de outras pessoas, né? Que a educação física pode mudar a vida de muitas pessoas. Agradecer ao mestre Márcio também pela oportunidade. E é isso. Obrigado, viu? Obrigado. Tá mutado. Mestre, tá sem o áudio, mestre. Vamos de novo. Vamos lá, Messi. As considerações finais suas aí, para depois a gente tirar uma foto aí com a turma. E depois eu conto com vocês lá na live, lá. Manda um abraço lá que eu vou falar de vocês lá, hein? Messi, à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Legal, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E vamos ficar vigilantes, porque o que nós fizemos hoje é celebrar a vida, trocar ideias, nos conhecer, isso é importante, né? Eu gosto muito de usar essa palavra de celebrar. Vamos celebrar sempre acordar, celebrar em dar aula, celebrar em almoçar, tomar café com os amigos, acordar, pensar em alguém, telefona para saber como é que está, né? E não esqueça que as nossas escolhas, né, são muito importantes nas nossas vidas, né? Escolher bem sempre. Vamos errar? Muito, muito, vamos errar muito, mas escolher sempre é legal, né? E buscar sempre, porque quando você escolhe, né, lá na frente você vai ter uma coisa muito bacana que eu venho trabalhando, que eu venho buscando, que é complicado, é difícil, né? Que é a paz e a calma na alma, assim, tranquilo, né? Então, fique com Deus todos. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Mais uma vez, parabéns. E vamos que vamos. Um abraço. Ô, mestre. Maravilha. Vou mostrar para vocês a placa aqui que a gente ganhou. Para vocês darem uma olhadinha aqui. Aí, show. Da hora, professor. Da hora. Divido com vocês aí, principalmente com o meu mestre, que sempre acreditou. Vamos tirar aquela foto, então? Vamos lá, todo mundo sorrindo. Vamos nessa. Alegria. Todo mundo recebeu aí. Está numa época boa. Atenção. Ó, o Fernando todo calorento, mano. Vamos lá, atenção. Olha a foto. Sorriem. Peraí. Aí agora. Show. Gente, obrigado. Guardo vocês lá na live. Um beijão no coração. Boa semana. Mestre, amo você. Obrigado. Valeu, professor. Parabéns. Valeu, Tamo professor. junto. Valeu, mestre. Parabéns. Vamos. Valeu, professor. Obrigado, gente.